Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Zacarias, pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora, na boca de seus santos profetas, para nos salvar de nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança, do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe o caminho, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão de seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão de nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, concluímos o tempo do Advento, tempo de preparação para a vinda do nosso Salvador. Todo o tempo do Advento foi marcado, sobretudo, com a presença de São João Batista. E por isso os últimos evangelhos, de ontem e de hoje, nos narram um acontecimento de 6 meses atrás, o nascimento de São João Batista. E no nascimento de São João Batista, Zacarias então prorrompe, cheio de alegria, cantando o famoso hino do Benedictus, um hino que a igreja canta todos os dias de manhã, na oração da manhã, na oração de laudes. Muito bem, o que é que nós podemos salientar deste hino para tirar uma aplicação espiritual para vivermos bem esta noite santa, a noite que nós iremos celebrar no dia de hoje, o nascimento de Cristo, para celebrar bem um santo Natal? Vejam, Zacarias se recorda das promessas feitas por Deus. É interessante notar que no dia de hoje, 24 de dezembro, a igreja celebra todos os santos antepassados de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que estão no céu, que são santos, que foram os antepassados que foram preparando a vinda de Jesus. Pois bem, essa profecia de Deus, ela começou lá atrás, quando Deus prometeu ao seu povo que, liberto das mãos dos inimigos, Ele os serviria em santidade e justiça em sua presença. Quando aconteceu isso? Quando Israel, escravo no Egito, recebeu a promessa de libertação. Veja, o povo de Israel era escravo do faraó, como nós, séculos mais tarde, seremos libertos do poder de Satanás. Vejam um paralelo: povo de Israel, escravo do faraó; o povo que vai ser liberto por Jesus, escravo de Satanás. Deus mandou Moisés para falar ao faraó: liberta o meu povo, para que o povo possa ir oferecer para mim um culto de santidade, ou seja, um serviço. O povo foi liberto da escravidão do Egito para poder servir a Deus. Então Moisés saiu com o povo de Israel do Egito para oferecer sacrifícios a Deus no deserto. Essa era a finalidade, para que, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os sirvamos
sem temor, em santidade e justiça, em sua presença. Isso que Deus fez lá atrás, com Moisés e o povo de Israel, era somente uma profecia. Uma profecia, como diz aqui o cântico de Zacarias, né? Uma profecia que ele fez pela boca de seus santos profetas. Em Jesus, isso torna-se realidade. Em Jesus, nós verdadeiramente, nesta criança que nasce esta noite, nós temos um Salvador, um libertador, aquele que vem nos libertar do jugo de Satanás, da opressão de Satanás. Libertos, porque nós somos escravos. Todo ser humano que nasce e ainda não foi batizado, todo ser humano que vive no pecado mortal, todo ser humano nessa condição é escravo de Satanás. E escravo de um jeito que nós não conseguimos nos libertar. Nós, abandonados a nós mesmos, nós, deixados a nós mesmos, estamos acorrentados. Precisamos de alguém que nos liberte. E então ele vem. Zacarias nos recorda, ele fez surgir para nós uma potência de salvação, um poderoso Salvador, esse poder que esmaga a cabeça do inimigo, que rompe as nossas cadeias, nossas correntes. Padre, eu não consigo me libertar do pecado. Resposta: claro que não. Você precisa de um Salvador. Você precisa que alguém venha para libertar você. E como é que Jesus vai nos libertar? Jesus vem para nos libertar, claro, com o seu nascimento, sua morte na cruz, mas ele vem para que, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os sirvamos. Veja, aqui está a ilusão do ser humano. Os seres humanos acham o seguinte: o que é liberdade? Liberdade é eu mandar no meu nariz. Então você se rebela. Eu me revolto, o adolescente se revolta contra os pais, o adulto se revolta contra a igreja, contra as tradições, os ensinamentos. Eu quero ser livre, fazer o que eu bem entendo. E as pessoas acham que isso existe, mas isso não existe. Você não tem essa opção de fazer o que você quer. Você tem a opção de ser escravo de Satanás ou escravo amoroso de nosso Senhor. Escolha. Você servirá. Todo ser humano é servo. Não existe o ser humano totalmente dono do seu nariz, autônomo. Não é da nossa condição isso. Nós não somos capazes disso. Você tem que escolher a quem você quer servir. Quando o povo de Israel, que saiu do Egito, finalmente, 40 anos depois, entrou na terra prometida, Josué juntou o povo na assembleia de Siquém e disse: agora vocês decidam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A quem você quer servir? Escolha. Por quê? Servire Deum regnare est. Servir a Deus é reinar. Se você serve a Deus, você terá liberdade. Padre, como é que eu sei que isso não é somente ideologia? Isso não é somente um engano? Isso não é somente conversa para boi dormir? Bom, você vê isso na prática. Vamos dar alguns exemplos. Uma pessoa que é dependente química,
ela está dependendo das drogas, cocaína, crack, ou uma pessoa que seja dependente do álcool. Essa pessoa não é, eu sou livre para tomar as drogas, eu sou livre para beber o álcool. Sim, você é livre para dar o primeiro passo. Depois que você deu o primeiro passo, tchau, liberdade. Você é livre para se revoltar contra Deus e tomar as drogas. Mas essa foi a última vez que você usou sua liberdade. Dali para frente você é escravo. Mas você também é livre para chegar e dizer assim: não vou beber. Vou beber só um pouquinho, né? Não preciso de álcool. Não vou usar drogas. Eu sou livre para ser sóbrio. Mas vejam que quando você usa a liberdade para obedecer a Deus, que diz a você: não vá consumir álcool em excesso, não use drogas, quando você obedece a Deus, quando você serve a Deus, isso produz liberdade. Por quê? Porque uma pessoa sóbria pode beber um cálice de vinho na noite de Natal, sim ou não? Mas o alcoólatra não pode dizer: eu vou parar de beber. Ele precisa de ajuda, ele precisa de um Salvador, ele precisa de ir para Cristo, que vai dar força a ele. Vejam, se você serve a Deus, isso gera liberdade. Se você serve ao diabo, isso gera escravidão. Se você é escravo amoroso de Deus, ser escravo de Deus, servire Deum, regnare est. Se você obedece a Deus, eu não vou encher a cara, eu não vou consumir álcool em excesso, eu não vou usar drogas. Se você serve a Deus como um escravo de amor que diz: eu sou o vosso servidor, meu Senhor, eu vos obedeço, eu quero fazer somente a vossa vontade, não a minha, eu sou um servo inútil, eu vou fazer tudo o que vós quereis. Quando você faz isso, isso gera liberdade. Você se entrega como escravo de amor e nasce a liberdade. Sóbrio, você pode beber um cálice de vinho. Segundo exemplo, uma pessoa casta, o homem casto, a mulher casta, pode ter relações sexuais com a esposa dele, com o esposo dela, quando quiser. Mas a pessoa viciada no sexo, a pessoa viciada na prostituição, a pessoa viciada no adultério, a pessoa viciada na pornografia e na masturbação, não pode chegar e dizer: eu vou parar quando eu quiser. Você está escravo. Você precisa de um Salvador. Você escolheu a sua liberdade. Eu vou me revoltar contra Deus. Filho pródigo sai de casa e diz: tchau, não quero saber desse pai, vou embora. Fui, mandei na minha vida. Mas esse foi o último ato de liberdade dele. Dali para frente ele foi escravo. Escravo do dinheiro que ele gastou, escravo das prostitutas que ele procurou, escravo do patrão cruel, ao qual ele finalmente se deu conta, estava servindo. Esse patrão cruel é o faraó, é Satanás, é o demônio. Quem está no pecado tem um patrão cruel, tem um senhor que lhe destrói. Pois bem, meus queridos, nesta noite os anjos virão, e o anjo irá anunciar aos pastores, aos escravos de Satanás, aos miseráveis escravizados no pecado: não tenhais medo,
Eis que eu vos evangelizo, vos anuncio uma boa nova, uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: uma criança envolta em faixas. E os pastores foram alegremente para Belém. Meus queridos, nascerá esta noite o Salvador, mas ele será para você Cristo Senhor? Você irá entregar sua vida àquela criança e dizer: vós sois o meu Senhor, eu quero somente vos agradar, fazer tão somente aquilo que mandais de mim. O que mandais de mim, Senhor? Você vai se entregar totalmente a Ele? Você fará como nos diz Santa Teresa d'Ávila, você vai dar-se toda, ela fala para as monjas mulheres, né? Dar-se toda ao tudo. Dar-se toda ao tudo, sem se fazer em pedaços. Dar-se toda al todo sin hacerse partes, sem se fazer em pedacinhos. Eu te dou um pedacinho hoje, Jesus, toma aqui meu dedinho, aí amanhã eu dou a mão, aí depois eu dou o braço, depois o antebraço. Não, sem se fazer em pedaços, entregue-se por inteiro. Hoje nasceu para vós um Salvador. O cântico de Zacarias nos diz que a profecia que Deus tinha pronunciado há séculos, pela boca de seus santos profetas, se realizou. Surgiu para nós uma potência de salvação, cornus salutis, uma potência de salvação. Veio para nos salvar, para que, libertos da mão dos nossos inimigos, libertos de Satanás, libertos dos vícios, dos pecados, das misérias, nós os sirvamos sem temor, em santidade e em justiça, na sua presença, todos os nossos dias. Ut liberati serviamus, para que libertos nós sirvamos. Libertos para ser escravos. Essa é a aparente contradição. Liberati serviamus. Ser escravo de amor, porque servir a Deus é reinar. Ser escravo de amor de Deus é ser o homem mais livre do universo, a mulher mais livre do universo. Lembre-se, as virtudes que Deus pede para você não escravizam. E assim nós poderíamos aqui passar amanhã dando exemplos e exemplos e exemplos. Uma pessoa paciente é livre, mas uma pessoa irritadiça, impaciente, irada, não é livre. A pessoa que perdoa é livre. Essa pessoa me ofendeu, mas eu sou livre dela, eu perdoei. A pessoa que guarda mágoa, rancor, ressentimento, ódio, vingança, não é livre. Você é escravo de quem ofendeu você. Quem você vai escolher? A quem você vai servir? A quem você vai servir? Meus queridos, que grande liberdade Deus fez para nós. É hoje. Odie, nesta noite,
Odie natus es nobis Salvator. Hoje nasceu para nós um Salvador. Nesta noite santa, meus queridos, tragam não somente as pequenas imagens dos meninos Jesus para serem abençoadas, tragam suas correntes para apresentá-las ao Cristo. Tragam suas correntes, seus grilhões, as bolas de ferro que nos encadeiam. Tragam seus vícios, seus pecados, suas misérias. Puer natus es nobis. Nasceu para nós um menino. Filius datus es nobis. Foi-nos dado um filho. O Filho de Deus. Ele vem para nos fazer filhos. Mas o caminho para sermos filhos livres de Deus é nos fazermos escravos de amor, como aquele filho pródigo. O filho pródigo fez isso. Ele saiu do pecado. Ele foi para Deus e disse: pequei contra o céu, contra o meu Pai. Não sou digno mais de ser chamado de filho. Trata-me como um escravo. E ele então se comporta como escravo de amor. E Deus então, o Pai, responde: meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. Matemos o novilho gordo, façamos festa. Tragam rápido uma túnica limpa para ele, uma sandália para os seus pés, um anel no seu dedo, façamos festa. Você se coloca na posição de servo, de escravo de amor, e ele eleva você como filho e faz festa. Eis aí o fruto do advento. Eis aí o projeto de advento. É chegarmos nesta noite de Natal confessados, libertos de nossos pecados, prometendo a Deus: eu irei servir. O que quereis de mim, meu Senhor? Dizei cada pequeno detalhe, cada pequena vontade de Deus. O que quereis de mim? Dar-me-ei todo, ao tudo, sem me fazer em pedaços, porque servir a Deus é reinar. Nesta noite santa, que Deus nos conceda a graça de, libertos da mão dos nossos inimigos, servi-lo em santidade e justiça todos os dias, em sua presença.